Olá pessoal, aqui é a professora Mariana da Escola Leonina Alves Coneglian e esse é o nosso vídeo explicativo sobre o 16º roteiro de estudos de Biologia. Esse é o vídeo explicando o roteiro para a segunda série A do ensino médio. Eu sou a professora Mariana Lago e nós somos da Escola Leonina Alves Coneglian, como eu já disse anteriormente. O tema do nosso roteiro essa semana, pessoal, é sobre dois processos de divisão celular, a mitose e a meiose. Nós já vimos um pouquinho sobre eles. Aqui são as informações que vêm lá no começo do roteiro. Como eu disse, né, nós estamos num formato novo de vídeo, mas todas as informações que aparecem aí para vocês nos slides continuam lá no roteiro de estudos, como nós já estávamos acostumados. É importante lembrar que esse roteiro ele vai acontecer da semana do dia 14 ao dia 18 de setembro. É equivalente às nossas 2 aulas semanais de biologia. E aí vocês têm as habilidades que vão ser trabalhadas no decorrer dessa semana nesse roteiro. Pessoal, nesta semana nós vamos retomar os estudos de dois processos de divisão celular que vocês já conhecem, já ouviram falar, que é o processo de mitose e de meiose. Aí nessa imagem que está aparecendo para vocês, ela também vai estar no roteiro. Nós temos em verde no canto esquerdo o processo de mitose. O processo de mitose ele acontece em todas as células somáticas do nosso corpo, células da pele, de mucosa, células do nosso coração, do nosso rim, dos nossos pulmões, ok? Só que nas nossas células reprodutoras acontece um processo diferente, que é o processo de meiose. No processo de meiose, aí na figura, ele está no canto direito em laranjinha, tá? As principais diferenças desses dois processos celulares. No processo de mitose, as células formadas, elas são idênticas às células mãe, tanto no número de DNA, quanto nas organelas, né, no tamanho, certo? Elas são idênticas. Já no processo de meiose, nós temos como se fossem duas divisões celulares consecutivas. Então, o processo, né, ele forma o dobro de células formadas no processo de mitose. A mitose forma duas células filhas, enquanto a meiose formam 4 células filhas. Só que o número de DNA, de material genético, ele é ao meio, ele é metade do que a célula mãe. Esse tipo de divisão, né, essa divisão celular, ela acontece nas nossas células reprodutoras apenas. Ele é importante na formação dos nossos gametas, certo? Porque os nossos gametas, eles têm metade do material genético para quando eles forem se unir, né, o espermatozoide for unir com o óvulo, restaure aí esse número de material genético, né, na célula para o número normal, ok? Agora, se eu tivesse o óvulo e o espermatozoide, os dois com o número normal de material genético, na fecundação, eu iria montar, né, uma célula, um zigoto que fosse com o dobro do material genético normalmente encontrado nas nossas células. Vocês têm explicações melhores, né, do que essa em vídeos do YouTube, no livro didático, na apostila também, e nós já falamos disso um pouquinho no bimestre anterior, certo? Eu coloquei aí para vocês 4 imagens, elas não estão no roteiro, mas são imagens que eu gosto muito, é uma parte da biologia que eu amo, que é a biologia celular. E aí nós temos 4 imagens de microscópio, tá? As 3 que estão aí em tons de rosa, roxo, rosa bebê, rosa pink,
elas são imagens que foram retiradas e nós conseguimos observar através de microscópios ópticos, como que nós temos lá na nossa escola, certo? A imagem que está aí amarelada, com tons de roxo, marrom, é uma imagem de divisão celular acompanhada em microscópio eletrônico. Então, vocês conseguem perceber, né, com maior nitidez aí formando duas células, né? Elas estão no final do processo de divisão. Então, na parte de divisão celular, que nós chamamos de telófase, elas já estão finalizando, né? Nas outras imagens, nós conseguimos ver várias etapas do processo de divisão. Então, eu tenho aí desenhos, né, diferentes, mas que dá para ver etapas distintas do processo de divisão celular. Eu tenho aí etapa de prófase, de metáfase, que é quando os cromossomos estão todos no centro, a parte, né, a etapa da anáfase, que é quando os cromossomos vão para os polos opostos das células. Tudo isso nós conseguimos observar através, né, de preparação de tecidos para serem colocados em lâminas e observados no microscópio. Nós conseguimos ver essas imagens. Se nós estivéssemos, né, de forma presencial, com certeza nós iríamos fazer uma prática só vendo, observando, né, essas lâminas de divisão celular, tá? Então, eu trouxe aí para vocês algumas imagens que eu peguei da internet mesmo, só para vocês terem aí um gostinho, uma sensação de como seria isso na prática. Pessoal, eu deixei um slide aqui para vocês de um processo muito importante, muito visado, perguntado, que é o processo de crossing over. Ele acontece na divisão da meiose para formar os nossos gametas e consiste basicamente em troca de pedaços de DNA entre um cromossomo e outro. Eles fazem um pareamento e trocam pedacinhos aí da sequência da fita de DNA entre eles. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque aumenta a variabilidade genética que eu tenho nos descendentes dessas células, certo? Então, é um processo muito importante em genética, acontece no corpo humano, então é legal vocês saberem, procurarem mais informações, ok? É o processo chamado de crossing over. Quais serão as nossas atividades dessa semana? São duas. A primeira pergunta é para você descrever duas semelhanças e duas diferenças que você observou, que você pesquisou, estudou, e existem diferenças aí entre mitose e meiose. Vocês só precisam escolher duas diferenças e duas semelhanças. Tem muito mais, mas aqui eu delimitei só para duas, tá bom? A segunda questão é uma pergunta que está lá na nossa apostila, também vai no roteiro de vocês, também está aí, que tem uma questão e uma imagem. Eu vou comentar sobre a imagem, tá? A gente pode ver que começa com uma bolinha, essa bolinha representa aí a nossa célula. Então, a partir de uma célula, eu vou tendo divisões, então depois aparecem aí para mim 3 células, elas continuam se dividindo, aparece um amontoado de células e aí chega nos seres humanos, como está aí representado em pretinho, um homem, tá? Eu quero que vocês reflitam sobre essa imagem, como de uma célula passam para 3, para várias e depois um ser humano, ok? Como que eu posso explicar essa imagem? É isso que é para vocês responderem, tá? Não tem segredo, respondam com as suas palavras, reflitam, pensem e aí escrevam lá no caderno o que vocês acham dessa representação, tá bom? Os pontos do nosso roteiro continuam 5, como vocês já estão acostumados, e eles vão ser contados de acordo com essa tabelinha. A pergunta número 1, que são das semelhanças e diferenças, ela vai valer 3 pontos. A pergunta número 2, que é a da apostila, daquela imagem,
ela vai valer 2 pontos. Vocês vão me mandar tudo pelo Classroom, eu corrijo e coloco a pontuação que vocês obtiveram lá também. Como vocês já estão acostumados e fica mais fácil para a gente acompanhar, certo? Pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham uma boa semana de estudos. Estou aberta para receber mensagens de vocês com dúvidas, sugestões, críticas ou elogios. Assim a gente vai melhorando semana a semana e nós mantemos o contato. Por esse vídeo, então, pessoal, é só. Eu espero que vocês gostem. Até os nossos próximos vídeos explicativos. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau, pessoal!